No nosso planeta, tem muitos lugares com realidades surpreendentes, mas poucos tão extremos e desconcertantes quanto uma nação onde não tem internet e o governo controla o povo de forma extrema, a ponto de proibir a importação de livros ou o uso de redes sociais, mas que, ao mesmo tempo, abriga tribos onde os homens podem ter várias esposas e trocar camelos por mulheres. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar para a Eritreia, o país mais quente do mundo e um dos cantos mais impressionantes, escondidos e desconhecidos do planeta. Um país que você provavelmente não sabia que existia, devido à sua localização em uma das zonas mais remotas e inacessíveis da Terra, com uma fronteira proibida considerada por muitos como a mais perigosa do planeta, e lagos ácidos que criam paisagens dignas de ficção científica. Uma nação fascinante onde o serviço militar pode ser obrigatório e vitalício, sem caixas eletrônicos. Uma região com rituais como tomar café por horas, habitada por crianças que falam mais de 5 idiomas e camelos que guardam água na língua para usar horas ou dias depois, quando precisarem. Preste atenção e não perca este vídeo. Em breve você viajará conosco por aquele que provavelmente é um dos lugares mais inexplorados da Terra. Vamos começar. Viajar pela Eritreia é entrar em um lugar que parece pertencer a outra dimensão, uma realidade distante da do planeta Terra. Neste pequeno país do chifre da África, cada rua, cada paisagem e cada encontro com seu povo é uma janela para um passado e um presente complexos e fascinantes. Descobrir suas cidades de ar italiano, suas tradições milenares e sua natureza e presente extremos é uma experiência que mistura história, mistério e admiração. A Eritreia é um país com cerca de 6 milhões de habitantes, composto por 9 grupos étnicos principais, entre eles os tigrinos, Tigre, Afar e Rashaida, muitos dos quais mantêm tradições ancestrais que estão muito distantes da vida comum das grandes cidades, como a possibilidade de ter várias esposas, rituais de iniciação ou troca de gado por esposas. Geograficamente, a Eritreia é um país de contrastes impressionantes. Possui extensas planícies costeiras, altos planaltos no interior e zonas desérticas abrasadas pelo sol. No norte fica o deserto de Danakil, considerado um dos lugares mais quentes da Terra, onde as temperaturas podem ultrapassar os 60 graus Celsius. Essa diversidade de paisagens, que vai do mar às montanhas, marcou a vida de seus habitantes durante séculos. A Eritreia está localizada na faixa oriental do continente africano, às margens do Mar Vermelho, fazendo fronteira com o Sudão, a Etiópia e Djibouti. Sua localização estratégica fez com que, ao longo dos séculos, diferentes potências colocassem seus olhos neste território. Mas, apesar disso, ainda mantém uma identidade própria que se percebe em seu povo e em sua cultura. A faixa de terra que separa a Eritreia da Etiópia e do Djibouti, conhecida na língua tigrínia como Hadas, uma das principais línguas da Eritreia, que significa a linha, é um dos territórios mais extremos e enigmáticos não só do país, mas também do planeta. Hadas, longe de ser uma simples fronteira, é uma paisagem árida e montanhosa que parece ter saído de outro mundo. Um lugar onde a natureza e a história criaram uma região proibida onde acontecem coisas surpreendentes. Hadas é uma zona controlada e de acesso restrito. Para percorrê-la, são necessárias autorizações especiais, e os visitantes devem estar acompanhados por guias credenciados. Esse controle visa proteger tanto os viajantes quanto as comunidades locais, já que a zona conserva vestígios de antigas rotas militares e áreas ainda em processo de remoção de minas. A natureza aqui impõe seu próprio desafio. Dunas infinitas, montanhas de sal e lagos de cores irreais moldam uma paisagem que parece de outro planeta. As temperaturas extremas e a escassez de água transformam qualquer passeio em uma aventura que exige planejamento e respeito absoluto por esse ambiente selvagem e extremo. Esse conjunto de fatores, o calor intenso, as paisagens únicas e o acesso regulado, faz da fronteira de Hadas um destino autêntico para os amantes da geografia extrema. Um lugar onde cada quilômetro conta uma história e onde a aventura é vivida com admiração, não com riscos desnecessários. Durante décadas, esse corredor foi palco de fortes tensões e confrontos,
deixando como herança milhares de minas antipessoais escondidas sob a areia. Por isso, o acesso a essa fronteira não só é rigorosamente controlado pelo governo, como representa um perigo real para a vida de qualquer pessoa que tente atravessá-la. O conflito mais importante ocorreu entre a Eritreia e a Etiópia. Após se independizarem da Etiópia em 1993, as duas nações discutiram durante anos os limites exatos de sua fronteira. Essa disputa explodiu em uma guerra que deixou o terreno repleto de minas e fortificações. Embora em 2018 tenha sido assinado um acordo de paz histórico, grande parte da faixa continua marcada por esse conflito. É por isso que o acesso permanece restrito e a tensão latente torna esse corredor um dos lugares mais delicados e vigiados da África. Mas além das minas e dos conflitos, atualmente seu maior enigma não são os conflitos do passado, mas sua geografia única. No seu interior encontra-se a região de Danakil, lar do deserto de Danakil, considerado pelos cientistas como o ponto mais quente da Terra em termos de temperatura média anual. Neste deserto, as temperaturas podem chegar a 60 graus Celsius, representando um desafio extremo para a vida de qualquer espécie animal. Sua paisagem é surrealista, criada por extensas formações de sal, geysers e lagos de ácido e lagoas de lava, uma realidade que oferece um espetáculo de beleza única e desolada que nos faz sentir em outro planeta diferente da Terra. Apesar de sua hostilidade, o deserto de Danakil é habitado por comunidades locais que adaptaram suas vidas a essas condições tão extremas, nas quais a maioria dos seres humanos não sobreviveria por algumas horas. A mais famosa das tribos que habitam o Danakil é a tribo dos Afar, um dos grupos étnicos que reside nesta região, que desenvolveu formas únicas de vida para sobreviver neste ambiente infernal. Os Afar costumam viver em comunidades nômadas ou seminômadas, deslocando-se de acordo com as condições do deserto e a disponibilidade de recursos que a terra e o ambiente lhes oferecem. Seu modo de vida inclui a coleta de sal e a criação de gado, adaptações essenciais para sobreviver em um ambiente tão inóspito. Em resposta às duras condições do deserto, as tribos Afar praticam a poligamia, ou seja, podem ter várias mulheres, uma tradição que os ajuda a lidar com as dificuldades da vida no deserto, como a escassez de recursos e o trabalho intenso. Essa prática permite aos Afar uma maior coesão social e uma distribuição mais equitativa das responsabilidades e recursos entre essas famílias. A poligamia entre os Afar não é apenas uma questão de status, mas também de sobrevivência. Em um ambiente tão hostil como o deserto de Danakil, onde a vida depende da disponibilidade de água, pasto e sal, ter várias esposas permite dividir as tarefas domésticas e de cuidado do gado, bem como garantir que haja ajuda suficiente para coletar sal e manter a casa. Alguns homens Afar podem ter mais de 10 esposas, dependendo de sua capacidade econômica e do tamanho de seu rebanho de camelos e cabras. Cada esposa contribui para a força de trabalho da família, ajudando na pastagem, na preparação de alimentos e em outras tarefas necessárias para sobreviver em um ambiente tão extremo. A prática de trocar mulheres por gado é muito comum entre os Afar. Para eles, os camelos são seu principal patrimônio, devido à sua resistência ao calor e capacidade de transportar água e provisões. Por isso, às vezes os camelos são usados como parte de dotes matrimoniais ou acordos entre famílias, fortalecendo alianças e garantindo a sobrevivência de ambas as partes. Considerando os camelos e a sobrevivência, poucos sabem que na Eritreia, a evolução criou camelos únicos com capacidades sobrenaturais. Na Eritreia, os camelos não são simples animais de carga, mas autênticos sobreviventes do deserto. A evolução dotou algumas espécies de camelos eritreus, conhecidos localmente como dromedários de Danakil, de capacidades surpreendentes. Eles podem armazenar água em seu organismo durante dias, semanas e até meses. E sua língua funciona como um reservatório natural, que lhes permite reter líquidos para sobreviver em condições extremas. Essa adaptação é fundamental para percorrer longas distâncias no árido deserto de Danakil, onde as fontes de água são escassas e os caminhos podem ser implacáveis.
A relação entre os eritreus e os camelos é única, pois desde tempos ancestrais, essas comunidades nômades e seminômades dependem deles não apenas para transportar sal, água e provisões, mas também para trocas comerciais e rituais sociais. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: quantos camelos você acha que vale ou quanto você acha que valeria o amor da sua vida? Você conhece lugares tão extremos quanto o deserto de Danakil? Será ótimo ler seus comentários. E essa é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura a continuar trabalhando todas as semanas para trazer o melhor conteúdo. Então, obrigado. É por tudo isso que os camelos são para os eritreus o maior indicador de riqueza e prestígio. Um homem com muitos camelos pode sustentar várias esposas, formar alianças estratégicas com outras famílias e sobreviver e viver em melhores condições. Isso tem muito a ver com o fato de os mercados de camelos na Eritreia serem um verdadeiro espetáculo, especialmente em cidades como Keren ou em aldeias do Danakil. Os vendedores mostram os animais com orgulho, enquanto os compradores avaliam sua resistência, tamanho e habilidades de sobrevivência. Lá, você pode ver trocas que incluem dinheiro, gado adicional ou até mesmo dotes matrimoniais. Esses mercados são locais de comércio, cultura e tradição. Além disso, os camelos participam de festivais e rituais locais. Durante as celebrações comunitárias, são realizadas corridas, exibições de força e resistência e outras provas que mostram a adaptabilidade desses animais e sua importância central na vida da Eritreia. Observar como eles interagem com os humanos e como são cuidados e venerados oferece uma visão única da simbiose entre a espécie e a cultura. Uma realidade e uma simbiose que está muito longe do hermético deste país, que o torna um dos mais excêntricos e estranhos do planeta. E é que a Eritreia, apesar de estar localizada em uma zona estratégica e costeira do Corno de África, continua sendo um dos países mais isolados do mundo. Seu governo mantém um alto grau de controle sobre a população, buscando preservar a estabilidade interna e limitar influências externas que possam afetar o modo de vida do país. Devido a esse isolamento e regulamentação, algumas pessoas chegaram a se referir à Eritreia como a Coreia do Norte da África, uma forma de descrever seu hermético e a maneira como a vida cotidiana é organizada na nação. Entre as ações realizadas para promover esse isolamento, a que mais chama a atenção é o acesso à internet no país, tão limitado que se estima que apenas cerca de 1% da população possa usá-la regularmente, enquanto o restante depende de serviços estatais controlados ou de centros autorizados. Essa realidade faz com que muitos considerem a Eritreia o país onde não existe internet. No país, não é permitido importar livros ou fotocopiadoras, seguindo uma abordagem rigorosa sobre a educação e os conteúdos considerados adequados para a população. Como resultado, grande parte do conhecimento e da cultura é transmitida oralmente ou através de canais autorizados pelo governo. Mas, por mais extraordinário que possa parecer, apesar dessas restrições, é muito impressionante que grande parte do país seja multilingüe e seja possível encontrar crianças nas ruas que falam mais de 5 idiomas. Isso se deve à diversidade étnica da Eritreia, devido à influência histórica de potências coloniais como a Itália e à necessidade prática de se comunicar em diferentes dialetos e línguas para a vida cotidiana, para favorecer o comércio e a interação social. Essa realidade pode ser observada como em nenhum outro lugar em Asmara, a capital do país, que fica a mais de 2.300 metros de altitude, o que lhe confere um clima surpreendentemente temperado em comparação com as planícies da costa. Conhecida como a Pequena Roma, Asmara mantém um charme arquitetônico único graças à herança italiana do período colonial. Passear por suas avenidas, repletas de cafeterias, sorveterias e edifícios em estilo Art Deco, é como viajar no tempo. O mais surpreendente é que essa pequena Itália fica bem na borda do deserto mais sufocante da Terra, um contraste que torna a Eritreia ainda mais fascinante e estranha para quem a visita. Tudo isso porque no século XIX, a Itália estabeleceu sua colônia nessa região, deixando um legado visível na arquitetura, na gastronomia
e até mesmo na língua. Embora o italiano não seja a língua oficial, ainda é ouvido nas ruas e ensinado em muitas escolas. Posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, a Eritreia ficou sob a administração britânica e mais tarde se integrou politicamente à Etiópia, o que explica por que muitos eritreus falam várias línguas ao mesmo tempo e reflete a diversidade cultural da região. Finalmente, em 1993, a Eritreia conquistou sua independência, após um processo longo e complexo que durou mais de 30 anos. Esse passado ajuda a entender o presente. Um governo centralizado, um forte senso de identidade nacional e uma economia que ainda busca crescer e se consolidar. Uma economia que funciona praticamente de forma independente do resto do mundo, se levarmos em conta que nesse país não existem caixas eletrônicos e quase todas as transações são feitas em dinheiro. Isso significa que não é possível usar cartões de crédito ou transferências eletrônicas para pagar bens ou serviços. Comércios, transportes, mercados e até mesmo serviços básicos dependem de notas e moedas, o que obriga tanto os locais quanto os visitantes a planejar cada pagamento e levar sempre consigo dinheiro suficiente. Esse sistema reflete a singularidade da Eritreia. Por um lado, limita a conectividade financeira internacional, mas por outro, preserva um modelo econômico tradicional que perdurou apesar das mudanças globais. Essa situação transforma o país em um espaço onde a vida cotidiana é organizada de maneira muito diferente de qualquer outra nação moderna, reforçando a sensação de estar viajando para um lugar isolado e fora do tempo. Mas apesar de tantos desafios, a Eritreia surpreende o visitante com tradições profundamente enraizadas. Uma das tradições mais fascinantes da Eritreia é a cerimônia do café, um ritual que pode se prolongar por horas. Tomar café aqui não é simplesmente um ato cotidiano, mas um evento social em que amigos, familiares e vizinhos se reúnem, conversam e fortalecem seus laços comunitários, enquanto servem repetidas rodadas de café recém-torrado. A paciência, a atenção aos detalhes e a dedicação que esse ritual implica fazem dele um dos momentos mais emblemáticos da vida eritreia. Além disso, a herança italiana se reflete no amor pelo café expresso e pelos sorvetes artesanais. Em Asmara, é comum encontrar cafeterias e sorveterias com máquinas italianas originais trazidas há décadas, onde o tempo parece ter parado e cada gole é uma experiência quase atemporal. Essa mistura de tradição africana e toque europeu torna a capital única em todo o continente. Embora a Eritreia tenha essa tradição influenciada pela Itália, é interessante saber que muitos eritreus acreditam que o café é originário das montanhas de seu próprio país, perto da fronteira com a região de Cafa, que pertence à vizinha Etiópia. A lenda diz que, no século IX, alguns pastores notaram que suas cabras ficavam estranhamente energéticas depois de comer os frutos vermelhos de um arbusto específico dessas terras remotas. Na verdade, como você deve ter percebido, acredita-se que o nome café venha justamente de Cafa, em homenagem às origens históricas dessa planta e à terra onde começou a história dessa bebida que hoje é consumida em todo o mundo. Os pastores, intrigados com o efeito estimulante dessas plantas em suas cabras, começaram a fazer experiências com os frutos, preparando-os inicialmente em infusão. Logo descobriram que essa bebida lhes dava energia, a ponto de se tornar um elemento central da cultura local. E a partir daí, se espalhou para outras regiões do continente e além. Hoje, o café da região da Eritreia faz parte de rituais e cerimônias tradicionais, sendo um dos mais saborosos e apreciados por seus habitantes, e um símbolo de conexão entre a história africana e a vida cotidiana. Uma conexão e carinho que agora você pode transmitir a nós com um bom like e um comentário neste vídeo. Obrigado. Certamente qualquer café, por melhor que seja, pode ser muito amargo se associado ao serviço militar, e ainda mais ao que alguns eritreus devem realizar, já que aqui o serviço militar pode durar não 1 ou 2 anos, mas toda a vida. Este país mantém um sistema de recrutamento obrigatório, onde os jovens, ao completarem 18 anos, podem ser chamados para servir, muitas vezes por tempo indeterminado. Essa política tem raízes em conflitos passados,
especialmente a independência da Etiópia e os confrontos posteriores, e busca garantir a defesa do país contra ameaças externas. Apesar dessas restrições e dificuldades, a vida cultural continua intensa e autêntica no país. Os eritreus celebram festivais tradicionais, praticam rituais de café por horas, mantêm mercados ancestrais e conservam línguas e dialetos como o tigrinha e o tigré. Além disso, a beleza única dos homens e mulheres da Eritreia é uma característica que chama a atenção de qualquer visitante. Isso se deve ao fato de que essa população combina traços de tribos ancestrais da África mais profunda com influências mediterrâneas e europeias herdadas. Isso resultou em características físicas únicas: pele escura e olhos claros, cabelos que variam do preto intenso a tons loiros ou castanhos, e formas faciais que podem lembrar a Europa, mas com um contexto africano. Uma mistura genética que cria um efeito extraordinário e marcante. Quem poderia imaginar ver uma pessoa de pele negra com olhos verdes intensos ou azuis profundos e cabelos loiros brilhantes, falando em italiano e na língua tribal ao mesmo tempo? Essa harmonia entre traços africanos e europeus fez com que homens e mulheres eritreus fossem considerados entre os mais bonitos da África, não só pela sua estética física, mas também pela elegância natural e pela presença que transmitem. Essa beleza é ainda mais impressionante porque se encontra em um ambiente inóspito e isolado, onde a vida cotidiana é dura e os recursos são limitados. A combinação de força, resistência e traços singulares gera um magnetismo visual que poucas regiões do continente podem oferecer. Além da aparência física, a cultura e os cuidados pessoais dos eritreus potencializam essa beleza. Os penteados tradicionais, as roupas cuidadosamente elaboradas e os rituais de cuidados pessoais transmitidos de geração em geração fazem com que sua aparência não seja apenas genética, mas também um reflexo de identidade, história e tradição. Isso reforça a sensação de estar diante de um povo verdadeiramente único, onde a estética se funde com a cultura em um equilíbrio perfeito. Essa combinação entre isolamento, tradições, controle e preservação cultural torna a Eritreia um dos países mais extraordinários do planeta. Um lugar onde a modernidade convive com tradições milenares, onde as dificuldades do deserto e do passado mudam a genética de seu povo e animais, marcado por decisões políticas, geográficas e históricas, que poucos lugares no mundo podem igualar. Se você chegou até aqui, certamente se pergunta se é possível visitar a Eritreia, como fazê-lo com segurança e o que é necessário para explorar dos países mais enigmáticos e extremos da África. No Mundo Sem Censura, reunimos todas as informações importantes para que você possa viver essa experiência da melhor maneira e sem contratempos. Da Europa, é possível chegar à Eritreia através de voos diretos ou com escala em cidades como Roma, Frankfurt ou Istambul para a capital do país, Asmara. Da América não há voos diretos, então a opção mais prática é passar primeiro pela Europa ou pelo Oriente Médio. A entrada no país requer planejamento, pois o acesso é muito controlado e algumas áreas são extremamente restritas. Para entrar, é necessário um visto, que pode ser solicitado na embaixada eritreia mais próxima, embora em certos casos seja concedida uma autorização temporária ao chegar ao aeroporto de Asmara, que permite permanecer apenas por um tempo limitado e com mobilidade restrita fora da capital. Não é possível entrar livremente em certas áreas, especialmente na fronteira com a Etiópia e Djibouti, conhecida como Corredor de Danakil, devido à presença de minas e ao perigo deste terreno. Como indicamos, a economia do país funciona quase exclusivamente em dinheiro, uma vez que não existem caixas eletrônicos, pelo que todos os pagamentos devem ser feitos em dólares americanos, euros ou na moeda local, o Nakfa. Os preços das coisas são bem baratos em comparação com a Europa e a América. Um café tipo Kafa pode custar aproximadamente $1, enquanto um jantar para 2 pessoas em Asmara pode custar cerca de $15, e uma noite em um hotel de gama média na capital, cerca de $30. Viajar pelo país sempre requer paciência e planejamento. O transporte inclui táxis locais, micro-ônibus e carros de aluguel com motorista.
mas as estradas fora das principais cidades podem ser difíceis, e algumas áreas só são acessíveis com guias autorizados. As excursões ao deserto de Danakil, onde se encontram vulcões ativos, salares e aldeias de tribos nômades como os Afar, devem ser contratadas com operadores especializados, pois é uma área extremamente inóspita. Uma excursão de 3 dias por esta região pode custar entre $250 e $500, dependendo do nível de conforto e das autorizações incluídas. Em termos de segurança, a Eritreia é bastante estável em áreas urbanas como Asmara, com baixos índices de crimes violentos. No entanto, a fronteira com a Etiópia e Djibouti é extremamente perigosa. A combinação de minas, terreno inóspito e conflitos históricos faz com que só seja possível acessar com permissões oficiais e guias autorizados. Portanto, qualquer tentativa de cruzar essas áreas sem acompanhamento seria muito arriscada. Além disso, o acesso à internet é muito limitado, pois apenas uma pequena porcentagem da população pode utilizá-la, e o restante depende de cybercafés com conexão muito lenta. Os turistas podem usar o Wi-Fi em alguns hotéis ou locais autorizados, mas não é comparável à conexão padrão em outros países. Como você pode ver, para viajar pela Eritreia é fundamental levar dinheiro suficiente, contratar guias locais para áreas remotas, evitar fronteiras restritas, ter paciência e planejamento, e também se proteger do sol e se manter hidratado em excursões pelo deserto, especialmente em lugares como o ponto mais quente do planeta. Também é importante respeitar os costumes locais, especialmente em aldeias tradicionais, onde a vida segue um ritmo muito diferente do resto do mundo. Com o planejamento adequado, visitar a Eritreia pode se tornar uma experiência única e inesquecível. Cada detalhe, desde as paisagens desérticas e os mercados ancestrais até a hospitalidade de seus habitantes e as cerimônias de café que duram horas, oferece uma janela para um mundo que parece parado no tempo, cheio de cultura, história e tradições que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que essa viagem pela extraordinária Eritreia tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like e seu comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer um dos lugares mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.